Olá! Vamos dar continuidade aos planos de aula indígenas, agora sugerindo algo para os 7º anos. Eu não vou focar muito na parte dos recursos materiais e humanos, porque a gente tem sempre as mesmas condições de trabalho. Então, agora nós temos os mesmos espaços, as mesmas tecnologias, só que agora nós vamos trabalhar com os alunos de 7º anos, que estarão um pouco mais amadurecidos, já conseguirão lidar melhor com um conteúdo de dança que é mais feminino. Então, acredito que a partir do que eles já vivenciaram no 6º, eles vão conseguir lidar melhor com esse tema. Mas, Kátia, se eles não tiveram aula no 6º e começaram essa proposta no 7º, não há problema. É possível até fazer um paralelo, trabalhar tanto Tchondaro quanto Tangará no 7º ano, reduzindo o número de aulas, reduzindo o número de experiências, de repente não se preocupando com uma apresentação para outros alunos, pode ser uma apresentação da dança para os próprios alunos. Então, eles fazem 2, 3 grupinhos e um apresenta para o outro. E vai ser muito interessante, porque eles vão fazer um trabalho muito diferenciado. Não serão os mesmos passos, porque nós temos uma corporeidade que resgata todos os nossos ancestrais. Nós falamos, comemos, dormimos, dançamos, assim como os nossos ancestrais. Nós temos trejeitos. Então, essa corporeidade é diferenciada até por quem mora em bairros diferentes. Se tu moras mais no centro, tu tens um tipo de manifestação linguística, né? E se moras mais afastado, tem outra. Uma é melhor, é pior? Não. Todas vão constituir a identidade brasileira, principalmente a identidade local do seu município. É muito importante que nós transitemos por diferentes grupos para poder entender por que o outro é do jeito que é. Porque se o outro faz algo que eu não estou acostumada a fazer e isso o beneficia, é importante ser inteligente e ser beneficiado com aquela corporeidade também. Bom, exemplificando aqui a prática social inicial. Em círculo, na quadra ou na sala, né? Refletir sobre os povos originários da nossa região, apresentando as danças tradicionais e explicando os motivos delas se tornarem patrimônio cultural nacional. Vocês podem usar slides, vídeos, fotografias, desenhos, o que acharem melhor. Só não esqueçam de anotar os comentários iniciais, porque esses comentários serão batidos com os últimos, com aquela avaliação final feita pelos alunos de vocês ou por alunos que observaram o trabalho que foi produzido por vocês. No caso aqui, poderia se apresentar algo, uma dança, a dança, para os alunos de 6º anos. E aí, nessa hora, bate aquela tristeza quando nós não registramos o início, porque aí não temos como balizar o que deu certo e o que não deu. Em relação à problematização, de acordo com as diferentes dimensões do conhecimento. Dimensão conceitual, teca, o que é dança tradicional indígena? O que é o tangará? Como essas danças se tornaram patrimônio nacional? Dimensão cultural, de que forma a cultura indígena é transmitida em nossa sociedade? Qual a relação da dança com as forças da natureza? Dimensão econômica, como os povos nativos vendem sua cultura dentro e fora da aldeia. Dimensão religiosa social. Por que, para que, quando os povos indígenas dançam? O que a dança tangará representa para a comunidade indígena da aldeia de Araponga? Dimensão política. Existe algum órgão oficial responsável por eles? Você já viu alguma notícia sobre conflitos entre culturas? Já ouviu o indígena falando se ele tem algum problema na escola da cidade? Dimensão estética. Qual o significado dessas pinturas, dessas danças, se usam máscaras ou não, se usam acessórios, enfim, discutir como que isso se dá dentro e fora da aldeia. Para quem deve estar se perguntando, mas ela está fazendo perguntas e não está respondendo. Todas essas respostas estão no primeiro material, em slides, que foram dados para os professores do município. Então, de acordo com a tua necessidade, vai buscando na página da escola, conforme foi descrito lá no videozinho de apresentação no nosso canal, como
você sanar essas dúvidas? Nós temos o material de formação do professor, nós temos a parte prática do ensino pedagógico dos passinhos de cada dança, nós temos o modelo de plano de unidade e aqui a quarta etapa, onde a gente dá sugestões de plano de aula, ok? Em relação à instrumentalização, toda essa discussão, já com o registro dessas anotações, seria a instrumentalização. Nesse momento, não faríamos nem catarse, nem prática social final. Na segunda aula, nós sentaríamos com os alunos, teríamos uma conversa para refletir sobre a função da escola na preservação da cultura indígena. Nós podemos usar diferentes recursos, inclusive textos, que defendam os indígenas, para poder discutir com os alunos a função a escola enquanto espaço acolhedor das múltiplas culturas, bem como a contribuição dessas danças para o currículo mínimo, para as discussões de outras disciplinas. Em relação ao exemplo de problematização, nós poderíamos ter uma dimensão conceitual. O que é diferença? O que é etnicidade? Por que a escola precisa discutir esses temas? Podemos ter uma dimensão legal. O que a Constituição de 1988 fala sobre os povos originários? Esses códigos da lei chegam para todos? Será que todos os indígenas conseguem se beneficiar? Eu quero dar um exemplo que durante a pandemia, muitos hospitais não recebiam os indígenas Guarani ali em Paraty, por conta da higiene, que na cabeça do enfermeiro branco, quando alguém anda de pé descalço, ele é uma pessoa que está contaminada com algum tipo de problema. Na verdade, eles tomam muito mais banho do que nós. E realmente costumam, em dias de sol, principalmente, né, ficar com os pés descalços. Isso também poderia ser sanado se colocassem alguma proteção nos pés, mas que atendessem esses indígenas tal qual se faz com qualquer outro ser humano que chegue com algum problema num hospital. Então, esses direitos, não só do aspecto sob o olhar pedagógico, mas os direitos, né, à vida que estão na nossa Constituição deveriam ser respeitados. E aí muitos deles tiveram problemas agravados porque eles precisaram retornar para as aldeias, pedir para o órgão responsável ir até a aldeia e fazer o tratamento devido. Bom, em relação à instrumentalização, a leitura de um texto, a discussão que seria feito com o registro das informações já daria conta. Nesse dia não se faz nem catarse, nem prática social final. Na terceira aula, nós conversaríamos com os alunos sobre as danças Guarani da região Sudeste. E aí, na problematização, poderíamos ter a dimensão cultural. Quais são as marcas identitárias dos Guarani? Quais o objetivo das danças Guarani em nossa região? São dançadas por homens, mulheres, crianças? E ter uma dimensão estética. Qual o significado da organização das pessoas naquele espaço? Se pintam ou não? O que significam os movimentos? O que nós compreendemos da fala, do canto? O que significa o canto e a melodia das danças Guarani, que são usadas para que a gente reproduza os movimentos? A instrumentalização vai permitir que a gente mostre um pouco mais como funciona o tangará. Então, podemos ter foto das mulheres fazendo a dança, vídeos, e discutir a função da dança nas aldeias e a dança tangará dentro da escola. Também não se faz catarse ou prática social final. E aí vem a parte prática, aquela aula 4, 5, 6, que nós vamos aprender os passos, montar coreografia e treinar para sair algo bem bonito, bem bacana. Na parte social inicial, nós vamos mostrar o funcionamento da dança tangará, frisando que na escola haverá a vivência da dança, bem como uma montagem coreográfica a fim de apresentar para outros colegas, que eu sugiro alunos do 6º ano, porque também estarão amarrados com isso que vocês estão apresentando aqui. A problematização sempre vai ser técnica, uma dimensão técnica. Como que se dança um tangará, como organizar uma coreografia simples que divulgue a dança e os seus objetivos na sociedade urbana, pensar se haverá um figurino, uma maquiagem especial,
ou não. É importante que todos estejam de saia, meninos e meninas, tá? Porque ela é uma dança que vai se relacionar aos pássaros, à energia, né? E principalmente à feminilidade, porque as mulheres são responsáveis pelo poder de cura e usam sempre saia comprida. Na instrumentalização, em uma aula vão se aprender os passos, no outro montar coreografia, no outro treinar para apresentação. Catarse, prática social final não serão atendidas. Na sétima aula, nós não teremos prática social inicial nem problematização. Vamos direto para a instrumentalização em relação à parte de catarse mental, com reflexões dos alunos acerca desses novos conhecimentos, daquilo que eles aprenderam agora e que se diferencia do que aprenderam no ano anterior. E aí a catarse é, em uma folha, fazer o levantamento, o registro dessa síntese mental através de tópicos, para que os tópicos fiquem frisados e sugira uma nova leitura, busca de conhecimentos na biblioteca, da escola ou da cidade, pesquisas na internet, enfim, de acordo com o que é possível que os alunos tenham acesso. Não haverá prática social final. Na aula 8, nós não teremos prática social inicial nem problematização, mas teremos uma instrumentalização, pedindo para os alunos e alunas formar grupinhos que façam um debate sobre determinados temas, que sejam sorteados ou que vocês levem por escrito para todos refletirem sobre todas as temáticas. Talvez com alunos um pouco mais maduros, seja mais tranquilo dar mais de um tema para esse diálogo. E aí, quando todos os grupos tiverem discutidos todos os temas, se faça, então, uma roda de conversa para que haja a possibilidade desse debate, né? E eles consigam se posicionar contra, a favor, trazer novos conhecimentos, pode pedir para os alunos entrarem no celular para poder buscar alguma informação, e aí a catarse seria, num papel pardo, registrar sínteses mentais sobre esses temas que vocês criaram no debate. É muito importante, gente, que vocês não queiram que os alunos e alunas pensem de forma igual. Eles têm que ter iguais oportunidades de diálogo, porque a gente não muda as pessoas de um dia para o outro, tá? O processo escolar exige que a gente tenha uma formação política existencial, para que a gente consiga compreender o corpo como fato social total, capaz de compreender todas as dimensões do conhecimento e se posicionar com autonomia, protagonismo, alteridade. Então, nesse dia não teremos prática social final. Por fim, nós teremos o último encontro, que será aquele direto da instrumentalização, apresentando aquilo que nós compreendemos do Tangará. Vocês podem dançar diretamente, ou vocês podem explicar, que aí agora vocês já têm condição de explicar em uma folhinha, né, o representante dos grupos ou da turma, ler de onde que veio a dança, o que significam os passos e tal, preparar os menores para aquilo que vocês vão apresentar. A catarse pode ser também, igual que foi feito no sexto ano, né? Com papéis pendurados em um varal, pedir que quem tiver disponibilidade vá e faça o seu comentário sobre aquilo que eles aprenderam nesse momento com vocês. Se vocês não puderem estar num espaço que seja muito grande, vocês podem também fazer associação de grupos. Num recreio de segunda-feira, um grupinho de 5 alunos do 7º ano vai apresentar coreografia para um grupinho de 5 alunos do 6º ano. E assim a gente vai usando a semana inteira, fazendo uma interação, ter séries que possibilite que a gente trabalhe a cultura indígena deslocada do Dia do Índio. O Dia do Índio é uma culminância, né? Que a gente nem deveria usar o Dia do Índio, porque todos os dias, né? É do indígena, é do branco, é do amarelo, é do vermelho, que na verdade, se a gente for falar de cor, a gente não se referiria a indígena, a gente ia se referir ao vermelho. Mas enfim, a gente verbaliza aquilo que nos foi passado. E essa é a discussão da parte social final,
conversar com a turma sobre os retornos dos colegas, resgatando termos científicos que eles aprenderam por meio da dança que foi apresentada. Porque para dançar é preciso se conhecer a história do próprio corpo, dos nossos trejeitos, dos significados dos nossos movimentos. A cultura mais viva é a cultura do nosso corpo. Então é por isso que a gente precisa fazer no 7º ano uma boa discussão sobre esse conteúdo, que pode ser que na educação física não venha a se repetir, caso os outros professores de educação física, ou tu mesmo, privilegie outras danças de outras vertentes. Vamos lá para o próximo vídeo.